Repórter São Paulo de hoje vai abrir espaço para repercutir as manifestações das últimas semanas. Manifestações que reuniram pessoas a favor e contra o impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Para falar sobre o assunto, agora a gente está recebendo aqui Vladimir Safato. Ele é professor livre-docente do Departamento de Filosofia da USP, Universidade de São Paulo. E também todas as sextas-feiras ele escreve na Folha de São Paulo. Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Balanço que dá para fazer das últimas manifestações. A gente tem um país completamente dividido, né? Quer dizer, a capacidade de mobilização, tanto aqueles que são contrários à permanência do governo, como aqueles que são de uma maneira ou de outra, por uma razão ou outra, favoráveis à permanência do governo, é grande, né? Quer dizer, foram manifestações bastante expressivas, tanto de um lado quanto do outro. Então, acho que isso só demonstra um fato que tinha acontecido de maneira muito clara desde a eleição de 2014, quer dizer, a gente vive em um país completamente dividido. Só tinha acontecido? Depois das eleições de 2014, né, ficou claro isso, que a gente vivia um país completamente dividido. E agora fica mais... A gente consegue ver essa divisão? Agora, acho que isso são os desdobramentos desse processo, né? Quer dizer, de fato, a gente tem que insistir, eu acho, muito nesse ponto. O Brasil nunca foi um país que foi capaz de construir uma espécie de campo comum mínimo, né, no que diz respeito, inclusive, até mesmo à nossa história. Quer dizer, você tem hoje pessoas que defendem o período da ditadura, outros que não. Quer dizer, dentro desse processo de democratização que o Brasil passou a partir dos anos 80, nunca houve essa capacidade de fato, construir um espaço comum. Isso só está se mostrando agora de uma maneira, digamos assim, muito dramática, né? E daí, o que você pode esperar, o que você consegue ver para frente? Olha, é muito provável que uma tentativa de impeachment seja feita nos próximos meses, né? E a condição do governo, do governo é muito ruim, né? Agora, eu insistiria que, dentro das condições atuais, né, qualquer tentativa de impeachment é muito claramente uma perspectiva golpista, no sentido mais tosco e mais claro do termo, né? Quer dizer, o objetivo, a ação que motivou o impeachment, que são as pedaladas fiscais, ela é uma piada. Ela é uma piada dentro de um país onde o orçamento sempre foi uma peça de ficção. Certo? Se você começar a levar isso realmente a sério, não tem uma pessoa no executivo desse país que possa realmente continuar. Certo? Por outro lado, a gente percebe muito claramente um ritmo desesperado, porque você está... O Congresso se transformou num sindicato de ladrões, quer dizer, não tem outro nome para isso. Certo? Porque você tem, só na comissão do impeachment, 31 deputados que são indiciados. Você pode imaginar... Certo? Como é que alguém que é indiciado pode julgar o presidente da República? Isso não tem o menor sentido. Fora que quem comanda o processo... Fora que quem comanda é alguém que o próprio Procurador-Geral da República descreveu como delinquente. Certo? Esses foram termos dele. Certo? Então, quer dizer, você não tem a menor condição de fazer um processo de impeachment que seja minimamente, né, que tenha um mínimo de credibilidade. Quer dizer, todas as instituições brasileiras, isso é um dado que eu acho que seria importante falar, todas as instituições brasileiras hoje funcionam mal. O Poder Executivo funciona mal, o Poder Legislativo funciona mal, o Poder Judiciário funciona mal. A República Brasileira entrou em colapso. Está na hora de rever tudo isso. Olha, a Operação Lava Jato poderia ter sido um bom momento para ficar muito evidente o fato de que tudo que a gente conseguiu criar na nova República foi uma democracia que funciona sob a base da corrupção generalizada. Certo? Quer dizer, todos os partidos que organizaram consórcios de governo nesse país, desde a queda do Collor, operaram sobre um processo de corrupção generalizada. Isso deveria ser o resultado motivo, final da Lava Jato. Motivo para que nós pudéssemos ter uma visão clara da insuficiência institucional do nosso país e falar, não, a gente precisa de uma refundação da República. Exatamente. Só que não é isso que vai acontecer. A gente está vendo uma guerra de gangsters, certo? Onde, de uma certa maneira, um tenta retirar o outro para fora para poder continuar sobrevivendo com os mesmos tipos de prática. Que é o que, se o impeachment acontecer, é o que vai ocorrer. Não tem menor, eu diria, não há a menor dúvida. O que vai acontecer? Você vai pegar um presidente da República, que é um conspirador nato, quer dizer, que fez coisas, o vice-presidente, que é um conspirador nato, que é alguém que fez coisas completamente inacreditáveis do ponto de vista político nesses últimos meses, que vai juntar com uma oposição que está completamente envolvida nos processos de corrupção, mais o seu partido, que é o eixo central da corrupção, ele vai tentar aproveitar o fato de ter tirado
do governo, vai criar toda uma comoção nacional e você vai ver, a Operação Lava Jato dura 2 meses depois. Por isso que o título da sua última coluna foi o suicídio da Lava Jato? Sim, eu diria que, na verdade, o juiz responsável pela Lava Jato conseguiu produzir um suicídio da própria Lava Jato. Por quê? Por 2 razões. Até então, até quarta-feira passada, certo, você tinha um certo acordo geral de que a operação tinha que continuar, porque, afinal de contas, eles tinham conseguido prender, sabe, toda a base, eu diria, de financiamento das grandes campanhas pelos megas produtores. Exatamente, uma coisa absolutamente importante, absolutamente decisiva, certo? Mostrou muito claramente como, bem, o governo é um governo que não tem só um caso de corrupção, tem uma prática sistemática e generalizada, certo? Que vem desde o seu início, quer dizer, você mostrava muito claramente o processo, além de ter mostrado que era um caso de corrupção que envolvia tanto a oposição quanto o governo, como desde sempre. Como, por exemplo, o Mensalão também foi a mesma coisa, certo? Porque isso demonstra um problema estrutural da República, não é um problema de partido. Isso até quarta-feira? Isso até quarta-feira. Até o vazamento Sim. dos áudios? Não, quarta-feira foi uma das coisas mais absurdas da história da República Brasileira. Foi um negócio completamente inacreditável. Porque a base de qualquer democracia é que o cidadão tem como se defender contra as acusações do Estado. Essa é a base de qualquer ideia de democracia. Se você pega, por exemplo, grampeia o advogado de alguém que está sendo investigado e depois ainda por cima joga isso para a imprensa, isso é uma das coisas mais absurdas que você possa imaginar. Inclusive trechos que não têm relação com o crime, trechos de conversas pessoais. Então, quer dizer, se você chega e fala, o juiz chegou e falou, não, mas na verdade o advogado também estava sendo investigado. Então, ótimo. Então, a primeira pessoa que tem que saber isso é o acusado. Porque a justiça tem que falar ao acusado, o seu advogado está sendo investigado, você precisa de um outro advogado. Porque se você retira a capacidade do cidadão, independente de quem seja, ele pode ser um mafioso, ele pode ser um ex-presidente, ele pode ser um traficante de drogas, isso não faz a menor diferença. Se você retira a capacidade de se defender contra as acusações do Estado, você percebe, isso significa uma situação de um profundo autoritarismo. Sem levar em conta todos os outros absurdos, como, por exemplo, jogar para a imprensa, certo? Vazar legalmente, o que é coisa completamente absurda, certo? Vazar conversas completamente privadas. Ninguém, numa situação normal de democracia, é julgado pelos seus desejos, são julgados pelos seus atos. Você pode pegar seu telefone e falar, pô, eu queria que o Lula tem que morrer, certo? Isso não vai te colocar na cadeia. Por quê? Porque isso é um desejo, certo? Isso não é um ato. Você é julgado pelos atos que você faz. Certo? Então não faz o menor sentido tudo o que aconteceu. Sem contar a questão da presidência da República, que isso sim foi uma coisa realmente da hora do inacreditável. Você, um juiz de primeira instância, colocar dentro da imprensa, certo, um grampo da presidente da República, que no mínimo que se possa dizer, não configurou nenhum tipo, tudo era uma ilação. Era uma ilação, não tem nada evidente dentro daquele processo. Certo? E ainda por cima ele teve, eu diria, o disparate de fazer uma comparação com o caso do Nixon. Mas o caso do Nixon não tinha nenhuma relação. O caso do Nixon é, todas as conversas que são feitas no Salão Oval da Casa Branca, elas são gravadas. Inclusive, seria ser uma coisa ótima para o Brasil, que a gente gravasse todas as conversas que são feitas no gabinete da presidente da República. Certo? E num dado momento, a Justiça exigiu ouvir todas as gravações. Não havia grampo nenhum. É outra referência. É uma referência completamente diferente. Para a gente encerrar, você pode adiantar o que você já está pensando para essa semana? Ou esse país está tão virado que não dá nem para... Hoje é segunda-feira, você vai escrever sexta, é muito cedo para você já estar pensando em alguma muita coisa acontecendo do dia para noite. Mas você já tem mais ou menos uma ideia do que vai ser essa semana? Não, eu gostaria que essas discussões exatamente sobre que tipo de país vai sair desse processo, acho que são muito importantes, porque... acho isso absolutamente fundamental. Não se trata de nenhum formalismo jurídico, falar, mas esse processo estava errado, esse processo estava errado. Não, existe uma questão de base, que é o cidadão tem que ter garantido o seu direito de defesa contra as acusações do Estado. Fora disso, não existe mais democracia. Bom, é com essa mensagem que eu vou agradecendo muito a sua participação. Desejo uma ótima semana para você. Vou ficar curiosa acompanhando o que você vai escrever na próxima sexta-feira. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, uma ótima tarde para você. Obrigado.